Esse é um vídeo para um projeto da faculdade, uma atividade extensionista, no qual eu tenho que falar sobre um tema que já estudei e eu escolhi cenários econômicos. Vamos do início básico. Economia. O homem tenta suprir suas necessidades através dos recursos escassos. O capitalismo busca resolver esse problema, esse grande problema econômico que é a escassez. Nele, as atividades econômicas são coordenadas pelos empresários que definem o que e quanto produzir de cada coisa que a sociedade precisa para suprir suas necessidades. Porém, mesmo que a população tenha algumas atividades que são extremamente necessárias, por não serem lucrativas, as empresas não resolvem esses problemas. Diante disso, o papel do Estado se dá enquanto provedor de serviços públicos para oferecer à população aquilo que não pode ser fornecido pelas empresas. É óbvio que há problemas no capitalismo, especialmente a questão da desigualdade. Porém, saber quem vai nascer pobre também depende muito da intervenção pública. Para que as pessoas saiam da pobreza através dos seus próprios esforços, precisamos oferecer mais condições igualitárias desde a infância, por meio da oferta de melhor previdência e melhor educação. Nesse ponto da discussão, não podemos negar que o Estado tem um fator fundamental na economia. Para alguns economistas liberais, o Estado deve ser apenas o agente disciplinador da conduta dos agentes econômicos para garantir as igualdades de condições de concorrência e promover um ambiente econômico favorável ao florescimento das atividades produtivas e de distribuição da riqueza. No entanto, para que a economia funcione de forma equilibrada, é necessário algum nível de intervenção do Estado. Um dos principais instrumentos é a política monetária, que regula a quantidade de dinheiro em circulação e influencia diretamente a estabilidade econômica. Mas afinal, qual a importância do papel moeda nesse contexto? A moeda nos facilitou a vida, pois realizou seu papel de intermediário de troca. Falar sobre moeda pode, em princípio, remeter à questão metálica que está incutida na história da economia monetária. Para melhor entendimento, tomemos como base o período histórico do mercantilismo no século XVII. Nesse contexto, as transações eram realizadas com moedas que eram feitas a partir de metal precioso, como ouro, prata e bronze, sendo as de ouro e prata as mais comuns. Moedas desse tipo têm um valor intrínseco, porque seu valor depende da quantidade de metal precioso usado na sua fabricação. Ao longo do tempo, os países foram entrando em guerra, se viram em dificuldade com as suas reservas de ouro. Endividados pelas guerras, começaram a cunhar moedas com cada vez menos metal precioso, na expectativa que a população aceitasse essas moedas com o mesmo valor de antes, mesmo que a quantidade de metal precioso, como ouro, prata ou bronze, fosse menor. E é aqui que começaremos a entender a questão inflacionária no contexto metálico da moeda. Bom, atualmente não usamos mais moedas com valor intrínseco, usamos as chamadas moedas fiduciárias, ou mais conhecido como papel moeda. Então, Naira, como o governo deve coordenar as ações econômicas para que o país, em questão nosso caso, o Brasil, possa atingir os objetivos econômicos propostos, manter a inflação, aumentar os impostos para que o governo tenha uma maior arrecadação ou mexer ali no mercado de trabalho? Existem vários caminhos que o governo pode seguir, mas falaremos sobre um em específico, que é as metas inflacionárias. No caso brasileiro, desde 1999 foi adotado o regime de metas de inflação. Essa é uma forma de monitorar e evitar flutuações excessivas nas atividades econômicas. Além de que, pela história econômica do Brasil, devemos zelar muito mais pela estabilidade da moeda, para não haver outras crises como houve no passado, as quais quem vivenciou o começo da década de 1890 e começo da década de 1990 conhece bem. Para ajudar a imaginar a gravidade da questão inflacionária, no começo da década de 1990, a inflação mensal atingiu valores superiores a 80%. Na prática, isso significava que o poder de compra se reduzia a quase a metade
após 30 dias. O resultado da desvalorização acelerada da moeda era vista no supermercado no começo de cada mês. Famílias com carrinhos lotados e longas filas. Daí, dessa crise nasceu o hábito da compra do mês, que é usado até hoje pelas famílias brasileiras. A inflação funciona como um imposto sobre a posse da moeda. Isso significa que, quando a inflação aumentar, o poder de compra diminui. A elevação do custo de vida, causada pela alta dos preços, reduz a quantidade de bens e serviços que um salário mínimo pode comprar. Dessa maneira, o sistema de metas tem possibilitado que a inflação fique sob controle em níveis relativamente baixos. A política monetária ela é executada pelo Banco Central de cada país, que tem competências e poderes para controlar a quantidade de moeda na economia. Há uma quantidade correta de dinheiro para fazer circular a produção da economia. O governo tem de ajustar essa quantidade para não sobrar dinheiro na economia. Caso isso venha a ocorrer, o dinheiro perde seu valor. E aí vamos precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Essa é a inflação monetária provocada pelo excesso de dinheiro. E aqui entra o questionamento lá do começo do vídeo. Se o governo imprimisse mais dinheiro para distribuir à população, haveria mais dinheiro em circulação, mas a quantidade de produtos e serviços seriam as mesmas. Isso aumentaria a demanda por bens e serviços, porém a oferta seria a mesma, estaria estagnada. Isso causaria um desequilíbrio. Como resultado, os preços aumentariam, gerando inflação. Sem equilíbrio, a economia sente um impacto. Tchau, espero que tenham entendido, nem que seja um pouquinho, e gostado do vídeo.